O Toffoli foi colocado contra a parede e teve que se expor. E essa história que eu vou contar agora é digna de um filme, então pega a pipoca e acompanha comigo. A estratégia estava muito clara. Todo mundo sabe que se Vorcaro abrir a boca, todo o sistema cai. Qual era o plano? O plano era muito simples. A gente bota o TCU na jogada, cria uma narrativa na imprensa e nas redes sociais através de influenciadores comprados para dizer que tinha algo errado no Banco Central e a liquidação do Banco Central. Após o TCU demonstrar isto, manda para o Toffoli para ele usar isso como justificativa e fundamentação para dizer que Daniel Vorcaro precisava ser indenizado, e Daniel Vorcaro ficava quietinho. Mas aí houve a implosão disso tudo, porque todo mundo descobriu que essa narrativa estava sendo criada há muito tempo, porque alguém resolveu denunciar e abrir a boca que estavam comprando influenciadores e tinha um monte de coisa rolando. A imprensa amplamente divulgou, os ministros do TCU decidiram que não queriam mais participar disso, o ministro da Justiça resolveu cair fora e a Polícia Federal vazou, essa parte é importante, que já havia indícios no celular de Vorcaro que ele tinha tentado contratar influenciadores ou algo do tipo. O Vorcaro correu pro Toffoli, antes de ter sido citado nesse caso os influenciadores, para dizer que ele não tinha nada a ver com isso. Quando a estratégia de usar o TCU para fundamentar uma decisão do Toffoli para facilitar a vida de Vorcaro e talvez até mesmo indenizá-lo, caiu por terra, ele teve que se expor. Por quê? Porque eu não sei se vocês perceberam essa situação da Polícia Federal hoje, de aprender todo mundo e ele pegar e mandar tudo diretamente pra ele. Tá todo mundo descendo cacete dizendo que não entendeu nada. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. É Globo, é direita, é influenciador, é jurista, ninguém entendeu nada. Eu vi até jurista de esquerda dizendo que absurdo é esse. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Porque se ele apreende as provas e essas provas não são acompanhadas, investigadas minuciosamente pela Polícia Federal num certo prazo de tempo, elas podem sumir da nuvem. Você que não sabe o que é nuvem, é aquilo que fica na internet, né? Por isso chamam de nuvem, fica voando, não fica ali no celular, e podem ser apagadas remotamente de outros dispositivos. Aí o Toffoli ficou chateado com a Polícia Federal porque, segundo eles, a Polícia Federal demorou demais para fazer essa apreensão. Por quê? Porque ele disse que essa busca e apreensão deveria acontecer em 24 horas. Se fosse um filme, não acredito que esse seja o caso, me parece que houve uma conversa antes, assim, haveria, né? Em 24 horas a Polícia Federal vai bater aí na casa de vocês, então fique esperto. Em vez de entregar aquele celular, entrega aquele outro. Em vez de entregar aquele notebook, entrega aquele outro. Aí a Polícia Federal vai ter um material que não tem tanta prova assim. Se fosse um filme, eu acho que essa seria a história. Mas como a Polícia Federal não cumpriu o tal do prazo de 24 horas e esperou para fazer essa busca e apreensão no momento em que a galerinha não esperava, alguém, se fosse um filme, correria para mandar essas provas direto pro juiz, coisa que a gente nunca viu acontecer na história, eu acho, do Brasil. Que o trâmite correto é o quê? Pega as provas, a Polícia Federal investiga, entrega pro promotor ou pro Ministério Público, e o Ministério Público apresenta pro juiz as provas de acusação. Mas nesse caso não, tem que mandar direto pro juiz, e ele tem que se expor diante de toda a mídia, diante de toda a imprensa, que tomou uma das decisões mais absurdas juridicamente. Tudo porque o plano anterior não deu certo e eles estão correndo de todas as formas para tentar salvar o amiguinho do Banco Master. A pergunta que não quer calar, e essa pergunta vai para toda a imprensa: você acha que ele não escondeu essas provas porque ele sabe que se tivesse investigação ia vazar para a imprensa o que estava ali, apesar dele deixar em sigilo? Porque o celular de Vorcaro estava em sigilo e já vazou para a imprensa de que tinha indícios no celular de Vorcaro que ele mandou contratar os influenciadores. O que Toffoli fez não foi apenas deixar provas lá, escondidas de certa forma, no acesso somente dele. Não, foi esconder de vocês da imprensa, esconder do povo brasileiro tudo que tem ali que o povo precisa ficar sabendo. Foi assim também quando a CPMI do INSS abriu o sigilo do Banco Master, do Vorcaro, e ele mandou colocar sigilo novamente. Será que tem a ver com os irmãos dele, que foram citados recentemente? E essa é a grande pergunta, principalmente para a grande imprensa. Você lembra quando Alexandre de Moraes extrapolava todos os princípios do processo legal para fazer esse tipo de coisa com Bolsonaro e todo mundo ficou quietinho? Vocês lembram quantas vezes a direita veio aqui e disse: se vocês deixarem isso continuar, amanhã vai acontecer por coisas muito piores? E esse recado não é só para a imprensa, é para a imprensa, para Febraban, para o BTG, para todo mundo que está querendo que investigue o Banco Master. Vocês lembram quantas vezes vocês ficaram calados quando esse absurdo acontecia com Bolsonaro? E agora vocês estão vendo acontecer diante dos seus próprios olhos, e muitos de vocês estão sendo lesados nesse caso do Banco Master. E vocês sabem por que eles não querem investigar. Vocês sabem, né? Amigo do meu pai. Todo mundo sabe.
Inclusive, essa matéria do meu amigo do meu pai foi a primeira matéria censurada da imprensa durante todo esse processo que a gente disse que ia chegar num ponto como esse. Aí eu pergunto pra imprensa, será que não é a hora de vocês começarem a lutar pelo impeachment desse cara? Pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Será que não é a hora de vocês pedirem desculpa pra nação brasileira por vocês terem ficado omissos só porque era contra o Bolsonaro e vocês não gostavam dele? O rei está nu. A estratégia deu errado, foi implodida e agora o rei está nu. Esse aqui não é nem o rei, né? O rei é outro. Esse aqui é, sei lá, alguma coisa aí na corte. Mas também tem poder. Por isso que eu não vou mentir pra vocês, não. Eu tô gostando muito dessa história. De ver Globo e parte do sistema político indignado com o monstro que eles mesmos ajudaram a criar. Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou falar muito sobre isso ainda.